caras mais boa-pintas de Hollywood, o Henry Cavill também é um grande fã das criações da empresa britânica Games Workshop, principalmente quanto a Warhammer Fantasy e Warhammer 40k. Olá meus caras radioativos, aqui quem fala é o Homem Tóxico e bem-vindos ao canal Reator Nuclear. A energia nuclear de hoje é Henry Cavill e Warhammer 40,000. Este vídeo é para tentar responder duas perguntas. O que de acha é Warhammer? E será que o Henry Cavill é tão nerd como dizem por aí? Vamos começar com Warhammer. Algo que eu vou tentar explicar de uma forma bem sintética, o mais simples possível. Então vamos lá. Warhammer Fantasy Battle é um jogo de miniatura que possui regras específicas que ajudam a simular batalhas entre exércitos. O mundo de Warhammer possui semelhanças com o período medieval europeu, com a diferença de que há elementos de fantasia e horror, características de universos Dark Fantasy inspirados nas obras de Michael Moorcock, criador do personagem Elric. Então não temos somente um exército de homens, mas também de elfos negros, demônios do caos, altos elfos, anões, orcs, goblins, vampiros e homens lagartos, etc. A primeira edição do livro de regras foi lançada em 1983. Games Workshop lançou diversas miniaturas, livros de regras e suplementos até 2015, quando decidiram lançar o novo cenário chamado Warhammer Age of Sigmar. De acordo com os próprios criadores, as principais inspirações para a criação do jogo foram os romances de Moorcock, Paul Anderson e J.R.R. Tolkien. O interessante é que o jogo de miniatura acabou ele próprio gerando mais de 200 romances ambientados nesse universo, escritos por diversos autores e publicados pela editora Black Library, uma subsidiária da Games Workshop. Alguns dos nomes mais conhecidos da Black Library são Dan Abnett, William King e Nathan Long. Alguns anos depois da criação de Warhammer Fantasy Battle, a Games Workshop decidiu lançar a versão sci-fi do jogo. Daí que surgiu Warhammer 40,000 ou Warhammer 40.000, que como o nome indica se passa daqui quase 40 milênios. No distante e sombrio futuro, a humanidade está por um fio, espalhada pela galáxia e lutando contra raças alienígenas e seres sobrenaturais. A primeira edição do livro de regras do jogo de miniatura foi lançada em 87, com o título de Warhammer 40.000 Rogue Trader. Nesse universo, a facção dos homens é chamada de Imperium do Homem e é governada por uma gigantesca máquina estatal e religiosa cujo centro fica na Terra, mais precisamente no Trono Dourado, onde senta o Deus Imperador, ou, mais precisamente, o seu corpo semi-vivo ou semi-morto. Antes um poderoso super-humano, o Deus Imperador foi quem reunificou a civilização espalhada pela galáxia e é o pai, entre aspas, dos Primarcas, os fundadores dos Space Marines, que é a força de elite do Império. Porém, devido a uma traição há milhares de anos, no evento chamado Heresia de Horus, o Deus Imperador se tornou inerte e depende dos sistemas do Trono Dourado para manter seu corpo parcialmente vivo, mas em estado comático. Alguns dizem que sua consciência guia os seus devotos, principalmente os chamados Psykers. Particularmente, o que me chamou a atenção sobre o Warhammer 40k foram as seguintes características. A guerra é constante, sempre há um conflito em algum lugar. É um sci-fi espacial, algo que eu adoro. Também gosto do exagero, da imensidão das coisas, pois tudo é vasto. Seja as fábricas de armas e munições que dominam todo o espaço de um planeta, ou as distâncias, porquanto as colônias imperiais são separadas por sistemas solares inteiros. Também temos as diversas facetas do Império, das ordens e grupos que são ligados ao Trono Dourado, como as Adeptas Sororitas, que são as Irmãs de Batalha, a Inquisição, os Adeptas Astartes, também conhecidos como a Space Marines, e muitos outros. E os Space Marines, fuzileiros espaciais, que são homens geneticamente modificados, treinados à exaustão para serem um tipo de cavaleiros templários do Deus Imperador. Separados por chapters ou capítulos, eles são guerreiros mais devotos do Deus Imperador e do Império,
e os mais motherfucker. Apesar de Warhammer 40k ser uma cópia futurista da sua versão medieval, o jogo possui algumas inspirações à parte. Além das obras de Tolkien, Michael Moorcock e Paul Anderson, podemos acrescentar também o horror de H.P. Lovecraft, a série Duna de Frank Herbert, a famosa série Fundação de Isaac Asimov, as revistas em quadrinhos da editora britânica 2000 AD e até mesmo Paraíso Perdido, o poema épico de John Milton. Todavia, tem algo que deve ser dito e não pode ser esquecido. Warhammer 40,000 é declaradamente uma crítica ao cristianismo. Um dos criadores, o ateu anticristão Rick Priestley, já declarou em entrevista, abre aspas, para mim, o pano de fundo de 40k sempre teve a intenção de ser irônico, mas sempre achei engraçado o fato de que a Games Workshop tem elevado os fuzileiros espaciais a heróis, pois eles são brutais e também são completamente autoindulgentes. A ideia geral sobre o Imperador é o desconhecimento da sua condição, se ele está vivo ou se está morto. Todo o Imperium pode estar baseado numa superstição. Não há nenhuma garantia de que o Imperador seja algo além de um cadáver com uma habilidade mental residual para guiar as naves espaciais. Há alguns paralelos com crenças religiosas e princípios religiosos, mas acho que muito disso foi esquecido ou substituído. Fecha aspas. Provavelmente o que Rick Priestley não entendeu foi que os próprios fãs ressignificaram o universo de Warhammer 40,000. Ora, se os jogadores querem servir fielmente ao Deus Imperador, como Space Marines, que assim seja. Afinal, em muitas questões o cliente tem razão. Por exemplo, se um Henry Cavill, que até a adolescência era o típico nerdinho gordinho, na verdade seu apelido era Cavill Gordinho, quiser ver no lustre do set de filmagem da série The Witcher uma fortaleza Blackstone, tudo bem. Ele é fã, conhece o jogo de cabo a rabo e isso é maravilhoso. Cavill é um mega fã de Warhammer, um fã autêntico, e mostrar suas paixões nerd durante suas entrevistas se tornou algo comum nos últimos anos. Cavill é um nerd em um corpo de fisiculturista. Gosta de jogar no PC por horas a fio para esquecer o mundo lá fora, o mundo que vive o perseguindo para a próxima foto que será postada em alguma rede social. E gosta de preparar seu próprio churrasco. Gosta de HQs, conhece bem as publicações do Superman, gosta de Entre a Foice e o Martelo, a saga A Morte do Superman, e declarou sua história favorita do Superman é a saga The New Krypton, que não foi lançada no Brasil ainda. Além de ser PC gamer e ter jogado horas a fio Witcher 3 White Hunt, ele também leu os livros de Andrei Sapkowski. Falando nisso, talvez um dia a Netflix se arrependa de tê-lo demitido da série de TV. Que lixo, hein, Netflix? Voltando agora ao Warhammer, Henry Cavill não gosta só de jogar, mas também de colecionar e perder horas pintando as miniaturas do jogo tabuleiro de Warhammer Fantasy Battle e Warhammer 40k. Também leu diversos romances publicados pela Black Library ambientados em ambos os universos. Mas agora, como produtor executivo de Warhammer na Amazon, ele poderá vivenciar tais histórias na pele de um dos tantos personagens. Alguns dizem que ele poderá ser o próprio Deus Imperador da humanidade. Porém, tudo está muito cedo, não dá para falar mais coisas. Por enquanto, vamos nos contentar com seu próximo filme, Argyll, que será uma história de espionagem bem diferente. Apesar de ter sido anunciado em 2021, o filme Argyll ainda não tem previsão certa, mas será com certeza no 2023. Henry Cavill será um escritor de histórias de espionagem desmemoriado, que na verdade é um espião desmemoriado. O roteiro é baseado no romance de Ellie Conway, que, por incrível que pareça, também não foi lançado. O diretor será Matthew Vaughn, o mesmo de Kingsman. E é isso aí. Essa foi a energia nuclear de hoje e espero que tenham gostado da toxicidade geral de Cavill e Warhammer, porque vamos ouvir falar muito desses dois ainda. É só aguardar. Por enquanto, vou tentar ler o livro Horus Rising, primeiro da série Horus Heresy, escrito por Dan Abnett,
para ter um gostinho do que talvez venha por aí. O inglês britânico é mais complicado de ler do que o americano, mas conseguindo terminar, posso comentar um pouco com vocês o que eu achei da história. A única coisa que sei da história é que o Deus Imperador da humanidade ainda está de pé e liderando o Império, ou seja, se passa muitos milênios antes. Vale lembrar que não há nada em português. Salvo engano, acho que nem em português de Portugal tem alguma coisa em relação aos romances de Warhammer 40k. Lembrando, pessoal, quem não curtiu ainda o vídeo, dê aquela curtida. Se puder compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe e deixe um comentário o que você achou do vídeo. Já sabia que o Wayne Cavill era tão nerd assim? Você já ouviu falar da obra Warhammer 40,000? Comenta aí. Basta por agora. Vou indo lá e vou deixando aquela radiação tóxica a todos. Até a próxima.